A paz do Senhor, estamos em mais um programa Deus Fala ao Coração e eu já lhe convido, vamos fazer uma oração, ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai que está nos céus, na Tua presença mais uma vez invocamos o Teu nome, Te louvamos, ó Eterno, pelos Teus feitos e mais uma oportunidade de estar na Tua presença, ó Santo de Israel, para Te louvar, bendizer e exaltar o Teu santo nome. Nesta noite e adentrando pela madrugada, fala conosco de uma maneira especial, de forma que o Teu nome seja glorificado. Te pedimos, alcance vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Saudações ao reverendíssimo senhor Ailton José Alves, ao nosso pastor presidente, a sua muito digna esposa, a irmã Judite Alves, ao pastor Samuel, nosso vice-presidente, a irmã Saronita, a sua esposa. Quando eu falo sempre o pastor, o oficial e com a sua respectiva esposa, não é? Com a sua esposa, não é? A sua família, não é? Então que Deus ajude, abençoe, em nome de Jesus Cristo. Aí também uma saudação, o pastor Luiz Mário é o primeiro secretário e família, não é? Deus abençoe. O segundo secretário, pastor Isaac Silva, amém, família, são todos amigos, bênçãos, ministros, oficiais da igreja, pastores, Deus abençoe. O pastor Oscar Dantas, o pastor Eliel, Deus abençoe, evangelista Evandro, uma bênção, amém. Companheiros do ofício, não é? São também gestores e coordenadores de área, Deus abençoe mais e mais em nome de Jesus Cristo. Uma bênção. Vamos para a palavra, vamos ler a santa e gloriosa palavra, a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 1. Leiamos versículos 18 ao 20. Livro do profeta Isaías, o profeta messiânico. Ele é chamado de messiânico porque o que mais profetiza sobre Cristo, que é o Messias, o Yeshua, Hamashia. Isaías capítulo 1, versículos 18, 19 e 20, assim diz a palavra do Senhor. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Aleluia. Bendito e eterno Deus, te louvamos, rogamos a bênção, se conosco. Te manifesta pela tua palavra mais uma vez, fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Deus fala ao coração, continua falando ao coração. Ele fala pela sua palavra, na revelação da sua palavra, como é tremendo. Essa expressão nós encontramos no livro do profeta Isaías. O capítulo 1, ele tem como epígrafe, assim, ele mostra aquela expressão em negrito, ele diz exortações e ameaças. Exortações e colocações que são feitas pelo Senhor para aqueles que desobedecem, para aqueles que são rebeldes. Essa é a melhor colocação que foi feita aqui. Ele diz, vinde então e argui-me. Ele está dizendo, vem e fica à vontade, pergunta-me. Eu vou responder o que você precisa ouvir. Você pode ir até o Senhor e perguntar para Ele, falar com Ele. Ele vai ter o prazer de te responder. Porque Deus fala pela sua palavra. Não precisa muito artifício. Eu sei que existem pessoas e pessoas, situações e situações. Tem gente que vê, mas não enxerga, e tem gente que enxerga, mas não vê. Parece uma
uma redundância ou alguma expressão, vamos dizer assim, meio que contraditório até, dizer assim, como é que uma pessoa enxerga e não vê? Escuta bem, se eu disser para você, você está vendo? Aí você diz, sim, estou vendo. Se eu disser, você está enxergando? Aí você vai perguntar para mim, enxergando o quê? Porque pode estar vendo, mas pode não estar enxergando. Aquele cego que mendigava à beira do caminho, ele disse, Jesus, filho de Davi. Ele enxergava Jesus, filho de Davi. E isso não é para todos, não. Mas ele não via. Ele queria ver. Quando o Senhor o chama, que os discípulos disseram, o mestre te chama. Quando ele chama, Jesus disse, o que queres que eu te faça? Ele disse, que eu veja. E o Senhor diz, vê, a tua fé te salvou. Vê. Ele enxergava, ele não via. E quantas pessoas que hoje vivemos, e elas, mas eu vejo sim, mas não enxergam. Não estão enxergando. Porque essa expressão de Isaías, quando ele diz, vinde então e argui-me, pergunta-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Então, ainda que tenha a nódoa, ainda que tenha a mancha, uma mancha que seja bem visível, ele vai deixar bem claro. Isso é o Senhor que tem poder para fazer. No versículo seguinte que lemos, ele diz, se quiserdes e ouvirdes. Esse se é condicional. Sim, porque ninguém é forçado. Você não já recebeu o livre-arbítrio? Então é se quiserdes. Lembre João capítulo 15, versículo 16, o Senhor diz assim, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Então, se faz necessário uma pessoa tomar posse de ter sido escolhido por Deus. Porque uma pessoa que é escolhida por Deus, ela ouve o Senhor. Uma pessoa que é escolhida por Deus, ela não vai questionar no sentido de estar com reclamação diante de Deus pelas situações que se formam. Por que não vão tomar essa posição? Simples, porque uma pessoa que é escolhida de Deus, é chamada por Deus, ela é nomeada, ela é credenciada, ela é selada, ela é chancelada. Sim, tudo para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Porque quando ele diz, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Quer dizer, você que é escolhido, você que é escolhida, o que você pedir ao Senhor, ele vai conceder. Se ele concede o que você pede, então você vai pedir com sabedoria, com todo temor e tremor diante dele. E vai receber da parte dele. Vai receber porque ele é fiel. Vai receber porque para isso você foi chamado. Para isso você foi chamada. Para estar diante do Senhor. Para receber do Senhor. Quando ele diz, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Então, por que se quiserdes e se ouvirdes? Bom, se eu quero, eu vou me sujeitar a Deus. Ah, mas eu sou muito provado, ou se no caso de uma irmã ou de uma mulher, diz, mas eu sou provada, a tentação é muito grande. Sim, escuta bem. Se quiserdes, se quiserdes. Porque quando eu quero, eu fico sujeito ao Senhor. E se sujeitar ao Senhor é a maneira de se vencer todas as investidas, todas as situações incômodas. É uma arma, toma posse, é uma chave, eu vou liberar. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é a palavra da fé poderosa. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, porque você só consegue resistir
se primeiro você se sujeitar ao Senhor. Porque uma pessoa que está sujeita ao Senhor, ela fica totalmente na dependência dele. Para tudo. É um sinal, eu estou esperando um sinal. Não, por que você não faz? Mas você tem condições de fazer? Sim. Mas eu só faço quando ele der um sinal. É por isso que ele tem me dado condições para fazer. Porque se eu não estivesse fazendo com a anuência dele, com a autonomia, com a liberdade que ele dá para termos autonomia para executar, se eu não fizesse na vontade dele, eu não teria as condições que ele tem dado, porque vem dele. Tudo é dele, para ele, provém dele. A vontade é dele, o querer e o efetuar é dele, que ninguém pode impedir. Amém? Porque quando Deus quer, não adianta se levantar contra, porque vai acontecer o que ele quer. Lembra quando Jó diz assim: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Observa bem, nenhum dos pensamentos de Deus pode ser impedido. Basta Deus pensar e acontece, porque Ele pensou. E se Ele falar, ora, se Ele pensa, acontece, Ele fala, toma posse. Amém? Essa é a palavra da fé. Aí quando Ele diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Que é isso que Ele está falando conosco. Se você quiser e se você obedecer, o melhor da terra é seu. Tudo que tem na terra para se desfrutar, é óbvio que dentro da vontade de Deus, é seu. O melhor da terra é seu. As bênçãos que são e que foram pronunciadas e que são ainda pronunciadas, porque todas as bênçãos que constam no livro, no cânon sagrado, todas as bênçãos que foram pronunciadas pelo Senhor ou pelos servos do Senhor, inspirados, não é? Porque essas bênçãos são de Deus, e eu vou citar. Então, é para tomar posse delas. É para você ser bem-aventurado, para você ser bem-sucedido, bem-sucedida. É para você estar bem, é para você se sobressair, é para você ser um destaque, é para você brilhar, é para você não se constranger no sentido de não ir mais adiante por conta da situação que tentou te prender, porque não prende aquele que é chamado pelo Senhor, não prende aquele que obedece ao Senhor, não prende aquele que se sujeita ao Senhor, porque não tem como resistir quando nós nos submetemos ao Senhor. Pelo contrário, nós é que temos autoridade e poder para resistir todas as forças do mal. Resistir ao diabo e ele fugirá de... Por que ele foge? Porque ele sabe que ali está blindado, não tem como passar, não tem como deixar com vulnerabilidade. Uma pessoa que se sujeita a Deus, nessa pessoa não tem vulnerabilidade. Porque o Senhor não visita, o Senhor habita. Existe uma diferença de visitar e habitar. Aí o Senhor habita, então habitando não tem como. Habitando, quem abre a porta é Ele, quem atende a porta é Ele, quem atende a alguém que chega é Ele. Então resistir, você só tem como resistir se você se sujeitar ao Senhor. Aí você vai desfrutar de tudo que Ele nos concedeu. Bênçãos materiais também, porque há quem diga assim, não, esse negócio de riqueza, irmão, é só uma questão de você ser obediente a Deus. Porque Deus é dono do ouro e da prata. Então, se Ele é dono do ouro e da prata, Ele é dono da riqueza. Ele é dono de todos os tesouros. Ele é dono de tudo. E Ele, sendo dono como Ele é dono, Ele dá a quem quer. Certo é que quem está aqui está administrando. Quando você vê uma pessoa, olha, fulano não tem muito dinheiro, mas ele está simplesmente administrando, porque tudo é de Deus, ninguém levou daqui nada. Certo é que da maneira que se vem, se vai. Por mais que você consiga juntar aqui, você não consegue levar nada. Agora, só que o período que está aqui, você administra, e na administração daquilo que Deus ele lhe dá, aí é claro que
com as habilidades, com aquilo que você pediu a Deus e Ele te concedeu ou me concedeu, nos concedeu pela nossa obediência, aí nós vamos desfrutar. Vamos desfrutar pela obediência. É tanto que quando Ele diz na sua palavra, redobra atenção, Ele diz aqui na sua palavra assim, Ele diz, versículo 19 do capítulo 1 do livro do profeta Isaías, Ele diz, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Então, é o bem, não é o mal. Comereis o bem desta terra. Tudo que ela dá de bom, você vai desfrutar dela. É no sentido de uma casa, um veículo, se for o caso, sim. E tem algo que é diferenciado. É mais do que casa, é mais do que um veículo. É você viver bem em família. No caso, o varão, a varoa, não é? O cônjuge, vamos dizer assim, porque serve para os dois. Se eu disser, é porque a sua mulher, não, também, o seu marido, sim, então, o cônjuge, porque diz, a sua mulher, ela será uma bênção, o seu marido também, porque uma mulher que tem um marido que honra, uma mulher que tem um marido que é provedor, uma mulher que tem um marido que respeita, uma mulher que tem um marido que provê em todos os sentidos e aspectos, é uma mulher abençoada. Da mesma forma que um homem que tem uma mulher que honra, uma mulher que respeita, uma mulher que cuida dos filhos, uma mulher que cuida da sua casa. Chegar numa casa está tudo arrumado, chegar numa casa e ter a alimentação, a mesa posta, as roupas ali bem cuidadas, enfim. Isso é dádiva, é bênção. E é isso que também a palavra diz que nós iremos desfrutar. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. No capítulo 42 do Deuteronômio, vamos conferir, 48. Deuteronômio, capítulo 48. É uma bênção. As bênçãos que elas foram pronunciadas, e isso perdão. Deuteronômio 28, perdão, 48. Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28. Capítulo 48 é outra situação, que o Deuteronômio não vai até o 48. 28. Deuteronômio, capítulo 28, ele diz assim: as bênçãos que serão lançadas do monte Gerizim. Deuteronômio, capítulo 28. Ele diz assim: e será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. Veja, aqui está relacionado à obediência. Deu para entender? Está relacionado à obediência. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos, versículo 2 do capítulo 28, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. É bem direto e objetivo, bem claro. Isaías, capítulo 1, versículo 19: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Agora, esse ouvirdes, ele está incluso assim, de ouvir e obedecer. Porque quando alguém diz assim, eu ouvi, eu vou usar um termo até chulo, não é? Mas ele diz, fez ouvido de mercador. É assim, passou, não deu a atenção devida, então não ouviu. Olha, você ouviu? Sim, mas não ouviu. Porque quando a pessoa ouve e
verdadeiramente, eu ouvi. Então aquela palavra ficou ali impregnada, arraigada, depositada, entranhada, eu ouvi. É quando se diz assim, isso, por que você está desfrutando disso? Porque eu ouvi. Olha, por que você fala com tanta propriedade? Eu ouvi. Ouvi quem? Ouvi o Senhor que fez a promessa. Muitos não sabem da tua postura, da tua maneira de ser, porque não ouviu o que você ouviu. É isso mesmo. Eu vou repetir. Muitos não sabem da tua postura, da tua maneira de ser, porque não ouviu o que você ouviu. Quando vê uma pessoa, olha, por que age dessa forma? Por que é assim? Ela ou ele é assim? É porque ele ouviu, é porque ela ouviu. E quando se ouve do Senhor, não se tem dúvidas não. Quando se ouve do Senhor, então tem convicção de ir em frente. Quando se ouve do Senhor, é até chegar lá, porque ouviu do Senhor. É quando ele diz e deixa bem claro, se quiserdes e ouvirdes, eu quero. Então eu estou ouvindo. Então não tem por que duvidar, não tem por que temer. Comereis o bem desta terra. Isso é afirmativo. É bem claro. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Aí, observa bem, Deuteronômio 28. Eu estou no coração com o número 48, que Deuteronômio não tem o 48. 28. Ele diz assim, bendito o fruto do teu ventre. Bendito, no versículo 3 ele diz, bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Quer dizer, onde estiveres serás abençoado, bendito. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais. Quer dizer, ele está dizendo aqui que vai abençoar filhos, vai abençoar a criação, vai abençoar tudo o que você impor as mãos. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, todo segmento que você tiver será abençoado. Quanto aos inimigos, escuta bem, quanto aos inimigos, porque não é que eu seja inimigo de alguém, mas eu posso ter um inimigo. E quantos que têm um inimigo oculto, não é? Você não sabe, mas Deus sabe. Às vezes, pessoas que estão assim no nosso convívio e de repente são tiradas. Aí você diz, mas por que saiu? Olha o fulano. Sim, é porque você não sabe o que ela falava sobre você e Deus ouvia. Aí Deus cuida de você e tira essa pessoa do seu convívio. Não, mas eu gostava, sim, você gostava, mas ela não fazia bem a você. Algumas situações de sua vida não chegaram a fluir, né? Porque aconteceu como que uma manipulação. Aí Deus pega essa pessoa que você até diz que gosta e continua gostando. Agora, só que não vai ficar no seu caminho. Deus tira. Porque Deus, Ele cuida. O Senhor, Ele, no versículo 6 do capítulo 28, Ele diz, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Quer dizer, você será bendito entrando, saindo, porque você vai se portar na vontade de Deus, na maneira que Deus quer, tanto indo como voltando. O Senhor, esse versículo 7 do 28 do Deuteronômio, escuta, o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. É só ressaltando que se levantarem contra ti, porque os inimigos que não se levantarem, eles serão só inimigos, aí eles não serão feridos. Essa é a colocação, porque tem pessoas que, eu tenho muitos inimigos, sim, mas enquanto eles não se levantarem contra você, eles ficam de lá, não acontece nada, eles só é um inimigo. Agora, se chegar a se levantar, aí a providência de Deus para com os que são obedientes a Ele. Ele diz, o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti, por um caminho
sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Eles vêm por um caminho, mas tem 7 para que eles fujam, porque não conseguirão resistir em estar diante de ti, porque o Senhor é contigo. Dá para tomar posse dessa palavra? Então toma posse. O Senhor te confirmará. Versículo 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Ah, como isso é maravilhoso! Como isso é poderoso! Como nós devemos desfrutar dessa bênção, porque ele fala sobre a bênção do Senhor. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Quer dizer, essa bênção, nós sabemos assim que isso aqui chegou a ser pronunciado, não é? Ou foram as bênçãos que foram pronunciadas do Monte Gerizim, mas o Senhor Deus, ele é o mesmo. Essa bênção, ela ainda existe, e ela existe na vida de todos, sem exceção, que estiverem aqui. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Isaías capítulo 1, versículo 19. Então, é essa bênção aqui, que é sobre quem quiser e ouvir. Aí ele diz mais, eu vou chegar num ponto que, para os dias que nós estamos vivendo, isso é poderosíssimo. Ele diz aqui, e o Senhor, versículo 9, o Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, tem juramento nisso. Quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus caminhos, todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. É muito forte. Agora, versículo 12, eu vou parar e dizer para você assim, se tiver alguém aí próximo, chama essa pessoa, diz, vem ouvir esta bênção que foi pronunciada do Monte Gerizim, que até hoje ainda ecoa. Chama a pessoa, chama. Eu vou te dar 1 minuto para você chamar a pessoa. Chama para ouvir essa palavra. Chama. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Ouviu? Porém tu não tomarás emprestado. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Ele confirma essa bênção aqui, dizendo, mas uma pessoa que não toma emprestado, uma pessoa que empresta é uma pessoa que está por cima. Sim, e Deus não te chamou para estar por baixo. No versículo 13 ele diz, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Agora tem aquela observação, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Isso não é difícil para um entendimento. Isso não é complicado. Ah, mas eu teria que estudar muito para compreender isso. Não.
Basta você ouvir e obedecer. Aqui a leitura que fizemos: vinde então e argui-me, diz o Senhor. Pode perguntar para Ele, Ele vai te esclarecer. Se quiserdes, versículo 19, e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Agora o versículo 20 eu deixei já para o final assim da reflexão, né? Que ele diz assim: mas, esse mas é M-A-S, mas porém, entretanto, todavia, contudo, se recusardes e fordes rebeldes, porque tem assim, o recusar e for rebelde, porque se recusar, eu não quero, porque tem pessoas que dizem, não, mas eu não quero. Agora, lamentavelmente, você será privado de coisas que você deseja ou que você precisa no curso da vida. Como, por exemplo, mas eu tenho dinheiro, eu compro o que eu quiser. Muito bem, mas não dá para você comprar um relacionamento saudável. Isso é forte. Você pode até pagar para uma pessoa estar com você, mas você não tem como pagar para aquela pessoa ter afetividade, aquele amor. Aquele amor não é porque está sendo pago, porque está proporcionando uma condição de estar numa zona de conforto. Não. É de, se você tiver, a pessoa está com você, e se você não tiver, ela também está com você. Porque amor é isso, é você tendo ou não tendo, a pessoa que ama está. Tendo ou não tendo, a pessoa que ama suporta. Tendo ou não tendo, a pessoa que ama chora do teu lado. Tendo ou não tendo, a pessoa que ama, ela suporta naquele momento que você está estressado ou estressada. Ela suporta. Porque tem aquele, não, mas fulano é meu amigo, fulana é bem chegada. É porque você tem alguma coisa para dar para ela ou para ele. Agora, se você não tiver mais, aí você vai ver se é amigo ou não é. Conhece bem quem é e quem não é no momento de aperto. No momento, às vezes, até de uma enfermidade. Sabe, quando uma pessoa está enferma, o outro vai uma vez e diz, mas eu tenho uns afazeres, você sabe, não é que eu não posso ficar aqui todo o tempo, tal. Eu sei. Quando aquela pessoa que estava sempre com você, na janta, no almoço, né, nos momentos de glamour. Muito bem. Agora, escutam algo. Na escassez, aí diz assim, fulano de tal era muito teu amigo, não é? Fulano de tal, muito amiga, mas eu tomei conhecimento de que ele não está muito bem, você sabe como é, não é? Vai terminar que me pede depois dele emprestado. É lamentável, não é? Mas é nessa hora que a gente sabe quem verdadeiramente é o amigo, quem verdadeiramente é a amiga, quem verdadeiramente está com você, quem tem sentimentos que são bem perceptíveis, ou eu posso dizer assim, abertos assim para você, que você olha e diz, verdadeiramente, tem algo que é chegado. A gente só sabe, lamentavelmente, nesse momento ou nessas horas. Mas o Senhor, a bênção do Senhor, estará de contínuo sobre a vida daquele que o obedece, daquele que não é rebelde. Porque a rebeldia é como um pecado de feitiçaria, é como de idolatria. Rebelde. Deus não quer que sejamos rebeldes. Deus quer que sejamos obedientes. Deus quer que estejamos assim sempre diante dEle. Deus quer que estejamos sempre de contínuo, ouvidos atentos a tudo o que Ele está falando. Ele está falando nessa hora. Ele está falando. Então, redobre a atenção, ouve a voz do Senhor e cumpre todas as determinações dEle, porque Ele é fiel para cumprir todas as bênçãos que foram pronunciadas, serão cumpridas na tua vida. Vamos ouvir um louvor pela nossa irmã Wayne Aline. Vamos louvar?
Amém? Amém, pastor. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão contudo me escondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão contudo me escondeu em tua presença. Oh Deus, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Vou me lembrar que até aqui a tua mão, Senhor, me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Eu te louvarei de todo o coração, com todas as minhas forças. Eu te louvarei, venha o que vier. Eu te louvarei, eu te louvarei, louvarei teu nome, louvarei teu nome, Senhor. Glória, é de bênção, amém? Então nós teremos em seguida, no próximo bloco, teremos um testemunho, teremos mais louvores, não é? E interação. Nós vamos interagir no WhatsApp, bem rápido. Estamos de volta, Deus fala ao coração. E agora com o testemunho a nossa irmã Marinalva Brandão. A paz do
Senhor. Eu estou aqui para relatar um testemunho importante que nós passamos, aconteceu conosco. Nós estávamos num simpósio na área 37, simpósio para os jovens, naquele recuo, né, que os jovens fazem, aquele momento que a igreja reúne os jovens na igreja para dar estudos da Bíblia, estudos que enriquecem a mocidade, que enriquecem os jovens, para que eles possam ficar fortalecidos naquele período de carnaval e não ser tentados pelo mundo. Então nós ali colocamos o propósito de orarmos por Raquel Brandão, minha filha caçula. Ela ainda não tinha o batismo no Espírito Santo, ela buscava com intensidade, e naquele período de simpósio eu coloquei um propósito assim bem íntimo com Deus. Eu disse: olha, Senhor, no último dia do simpósio, na quarta-feira, até então ela tinha ido lá para frente para ser batizada e não tinha alcançado o objetivo, e na quarta-feira, que era o último dia do batismo, eu disse: olha, Senhor, hoje eu só vou me alimentar depois que o Senhor batizar Raquel com o Espírito Santo. E ali eu coloquei aquele propósito com muita fé, com muita perseverança. E o jejum que eu faço é jejum total, nem água. E ali ninguém sabia desse propósito meu. E ali passou a manhã, eu não estava pensando em comida, chegou a tarde, quando chegou a noite, no horário do culto, o pregador, na ocasião, ele pregando, ele apontou assim na minha direção e disse assim: está determinado. E ali eu segurei a palavra que foi, né, que eu senti que era para mim, que ela estava confirmando o meu propósito naquele dia. E aconteceu o culto, as ministrações, a pregação. Quando foi na hora do batismo no Espírito Santo, eu senti vontade de lá para frente orar por Raquel, porque ela estava lá na frente. Mas aí o Senhor disse: não vá. E aí eu fiquei no meu canto, onde eu estava no banco. Segundo momento, eu senti vontade de novo de ir lá para frente, a pessoa, Marinalva. E o Senhor disse: não vá. E aí o pregador apontou novamente para mim pela segunda vez e falou assim: já está determinado. Tomei aquela palavra com muita graça e aconteceu as orações. Terminou o culto, a quarta-feira, último dia de simpósio, Raquel não foi batizada. E Raquel volta para o lugar dela, assim um pouco triste, né? Assim como se a gente tivesse perdido as oportunidades que haviam surgido. E ali fomos para casa, e quando chegou em casa, Jesus, eu não comi ainda até agora, já eram 10 horas da noite. E aí ela estava toda assim, triste pelos cantos, e a minha filha mais velha fez assim: vou dar um apoio à minha irmã, ela está triste porque não foi batizada no Espírito Santo. E ali eu disse: Jesus, e agora? Eu falei com o Senhor que eu disse que eu só ia me alimentar depois que o Senhor batizasse Raquel com o Espírito Santo. E já passou o culto, terminou o culto, estamos em casa e não aconteceu ainda. E ali eu olhei para ela e disse: filha, vem cá, se ajoelha aqui, perto do sofá, que a gente vai orar por você. E ela se ajoelhou, e a irmã dela, minha filha mais velha, a Rebeca, também se ajoelhou perto dela, e nós começamos a orar. Meu marido também se aproximou, também participou daquele momento de oração. E quando deu perto da meia-noite, parece até a passagem de Paulo e Sílas, né? Perto da meia-noite, eita Jesus, o Senhor é lindo, fiel. O Senhor ali desceu sobre Raquel, e ali o Senhor batizou ela do Espírito Santo. Aleluias. E o ambiente foi tomado pela presença do Senhor. Todos nós fomos envolvidos naquele clima de presença, da presença do Senhor. E Raquel ali não só falou em mistério, Raquel adorou em mistério, Raquel se derramou na presença do Senhor. O nome do Senhor foi glorificado, porque o Senhor disse que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Aleluias. E ali o Senhor cumpriu a sua palavra que está em Joel. E eu louvo a Deus por tudo que aconteceu. E eu digo a você, desafio você a colocar propósito diante de Deus. Batismo no Espírito Santo é a promessa da efusão do Espírito Santo. É para você que está me vendo e ouvindo nessa hora. Creia, busque,
e acredite que vai chegar para você também. Deus abençoe. Glória e bênção, um testemunho onde nós vemos a perseverança e a parte do Senhor. Observe que o homem, quando faz a sua parte, certo é que a do Senhor já está feita, porque Ele quer que nós façamos. Ele está sempre pronto, porque quando nós entregamos, Ele também nos dá. Você obedece, Ele cumpre com a promessa. Você pede e Ele concede. Mateus capítulo 7, versículo 7, né? Pedi e dá-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Então, faça a sua parte, porque Deus vai fazer a dele de uma maneira grandiosa, gloriosa. Eu tive cuidado aqui de ver, porque eu estava citando capítulo 48, e não é capítulo 48, mas de Isaías, algo bem interessante. Observe que ele diz assim: capítulo 48, versículo 17 de Isaías: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Muito forte. É Deus que coloca o propósito no coração de uma pessoa e Ele já vai cumprir aquilo ali. Então a irmã assentou no coração o desejo e Deus cumpriu o desejo. Ele ainda faz nos dias que nós estamos vivendo. Faz a tua parte, porque Deus já tem feito a dele. Amém? Vamos de louvor. São 2 hinos. Nossa irmã Oinaline. Amém? E em seguida nós estaremos vamos interagir pelo WhatsApp. Amém? Em nome de Jesus. Conheces meu andar, sonda o meu coração, estás comigo. Conheces meu pensar, ouve se eu chorar, e se não puder falar, estás comigo. Sou teu Deus, és meu filho, te conheço e sempre estive aqui. Estou em tua mesa como um filho, desfruto da tua comunhão, pela graça do Cordeiro. Eu não estou só, eu tenho a ti, e se eu cair, levanta-me. Entrego minhas dores e fraquezas só a ti. Eu não estou só, estás aqui. Não vejo o final, mas vejo a ti. Se tudo é difícil, tens um plano no porvir. Sou teu Deus, és meu filho, eu te conheço e sempre estive aqui. Sou teu Deus, és meu filho, eu te conheço e sempre estive aqui. Eu não estou só, eu tenho a ti, e se eu cair, levanta-me.
sede de ti. Fala, Senhor, quero ouvir tua voz. Eu te exalto, Senhor. Jesus, fazer presente em mim, para que todos possam te conhecer. Com meu coração aberto, me coloco em teu altar. Fala, Senhor, quero ouvir tua voz. Fala, Senhor, quero ouvir tua voz. Aleluia. Estamos de volta, Deus fala ao coração. Vamos agora interagir no WhatsApp. Vamos falar com a nossa irmã Elienay, lá de Ponta dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho. Paz do Senhor, irmã Elienay. A paz do Senhor, meu nome é Elienay, moro em Ponta dos Carvalhos. Estou aqui para pedir oração pelo meu neto, o qual se encontra preso, né? Para que Deus venha assim fazer um milagre acontecer. Amém? Amém. Vamos orar. Às vezes na vida se toma um curso que foge, pelo menos daquilo que nós entendíamos de ter traçado.
Porque em nossos pensamentos, as nossas ideias, assim, o nosso querer, não é que uma pessoa esteja reclusa no sentido assim, mas tomou um caminho que foi difícil, então aconteceu. Mas Deus pode reverter? Pode sim. Porque o Senhor é aquele que cuida, que ama, que regenera, que faz retroceder, que concede o desejo de uma mãe, de uma avó, de uma tia, de um pai. Amém? E Ele faz. Ele reverte quadros. Basta crer, confiar e perseverar. Amém? Deus abençoe. Muito bom a sua participação aqui conosco. Vamos ouvir também a nossa irmã Thelma Nicásio, lá de Bibiribe, aqui em Recife. Bibiribe, eu conheço muito bem ali Bibiribe, que vai para Caixa d'Água, Águas Compridas, Linha do Tiro, 2 Unidos, não é? Bibiribe é ali bem no centro. Irmã Thelma, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Me chamo Thelma, faço parte da igreja de Bibiribe. Peço oração por mim, por meu esposo, por uma causa dele na justiça, causa justa do trabalho. E quando Deus nos der essa vitória, eu volto a agradecer. Fica na paz e deixa um versículo para mim e para meu esposo. Deus abençoe. Amém, irmã Thelma. Eu gostei dessa colocação. Causa justa no trabalho. Por que causa justa? Eu tenho até um costume, não é, de dizer assim, a causa é justa, porque quando não é o caso dele, até porque a irmã já fez menção dizendo que é a causa justa. Mas observe bem, lamentavelmente, não é, algumas pessoas agem de má fé, trabalhou 1 mês ou 2, diz, não, mas eu posso dizer que trabalhei tanto tempo, ainda leva testemunhas, quer dizer, testemunhas falsas, né? Por um tempo, um período que não condiz com a verdade. Aí leva àquela situação e muitas vezes pede até oração. Ore por uma causa que eu tenho e, na verdade, uma causa injusta. Mas a irmã está dizendo que a causa é justa e nós estamos crendo e confiando. E pedir um versículo para meditação, nós vamos dizer um salmo, não é? Os que confiam no Senhor, 125, serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Causa justa é causa ganha, porque o trono de Deus, ele tem bases, não é? A base de sustentação do trono de Deus se chama justiça e juízo. Amém? Então, Deus, julgando uma causa, Ele julga de forma correta, justa, e Ele dá a quem é devido. Deus é fiel. Vamos falar com a nossa irmã. Eu falei aqui 2 Unidos, olha só, a irmã Amanda, lá de 2 Unidos, bem juntinho ali de Bibiribe. 2 Unidos entra ali na Avenida Hildebrando de Vasconcelos, não é? Então a nossa irmã Amanda. Irmã Amanda, paz do Senhor. Meu nome é Amanda, sou de 2 Unidos. Eu queria primeiramente agradecer as orações de quem orou por mim. Deus me deu um grande livramento. Tive filho faz 24 dias hoje. O meu Caleb nasceu e Deus me deu um grande livramento. E eu quero agradecer e também pedir oração pela minha família. Pedir que Deus continue abençoando, né? Não só a mim e minha família, como todos os irmãos e ouvintes. Amém, irmã Amanda. Estaremos orando sim. Deus continue ajudando, abençoando em nome de Jesus. Vamos ouvir a nossa irmã H. Não é daqui de Pernambuco não, João Pessoa, lá na Paraíba, não é? Irmã H, é um prazer tê-la conosco, a paz do Senhor. Paz do Senhor, meu nome é H, moro em João Pessoa. Peço oração para Deus me dar saúde das minhas filhas. E
que ela termine a faculdade com a bênção de Deus. Ore para Deus dar salvação e libertação das minhas filhas. Amém. Amém, irmã H. Vamos apresentar o anelo, não é, do coração, a conclusão do ensino superior de sua filha. Muito bem, o curso. Ele é fiel. Amém. Concede o desejo do coração. Lá no livro dos Salmos, o Salmo de número 37, o verso 4, ele diz assim: deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Amém? Então tome posse dessa palavra, irmã H, e a sua filha sendo bem-sucedida, abençoada. Aqui Xará, não é Simone. Simone é minha esposa, mas aqui tem Simone Marques. Vamos falar lá de Bonito, Pernambuco. Irmã Simone, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Sou a irmã Simone Marques, aqui da cidade de Bonito. Venho aqui pedir oração que ore por mim encarecidamente. E eu creio que em breve, em nome de Jesus, irei voltar para agradecer o meu milagre, a minha cura, em nome de Jesus. Também quero agradecer a cada um dos irmãos que oraram pelo meu prêmio e para honra e glória a Jesus. Meu prêmio foi curado de câncer. Amém. Deus abençoe cada um. Em nome de Jesus. Amém. Jeová Rafa, Ele cura. Amém. Ele também é providência, Jireh. E assim cremos e confiamos. Vamos falar com o nosso irmão Francisco Crispim, lá do Rio Doce. A paz do Senhor, irmão Francisco, bom estar conosco. A paz do Senhor, meu irmão. Amém. Aqui é o irmão Francisco de Rio Doce. Muito bem. Eu quero pedir oração, pois eu estou muito enfermo, passando por um momento muito difícil na minha vida, e só Deus pode fazer na nossa vida. Deixa um versículo aí para a minha meditação, pois estou muito angustiado, viu? É o que eu pedi nesta noite, e agradecendo pela oportunidade. Amém, meu irmão? Fica com Deus. Amém, irmão Francisco. Naum capítulo 1, versículo 7, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Então, no momento de angústia, tome posse disso, Ele é fiel. Deus abençoe, irmão Francisco. E ele ainda diz aqui, não, de Rio Doce. Não é um rio amargo, é um rio doce. Posse. Maria Anselma, lá de Petrolina, nossa irmã Maria Anselma, Deus abençoe, irmã Maria Anselma, paz do Senhor Jesus, bom tê-la conosco, fica à vontade. Pai do Senhor, que é a irmã Anselma de Petrolina, peço oração pelo meu filho, para que Deus chegue com salvação e libertação, amém? Amém. Amém. Sempre os pais, não é? Buscando, intercedendo pelos seus filhos. E verdadeiramente o ciclo da vida é esse. Os filhos sendo beneficiados com a bênção do Senhor através da intercessão dos seus pais. Deus abençoe em nome de Jesus. Estaremos orando sim. Pedro Rios, lá de Juazeiro, na Bahia, nosso irmão Pedro. Amém. Paz do Senhor, irmão Pedro, bom tê-lo conosco. Fique à vontade, pode se expressar, irmão Pedro. Um pedido de oração que eu faço para todos vocês, que eu tenho um problema, né, de coluna. Os médicos falaram que eu não posso trabalhar em serviço pesado. A minha função é técnico de eletrodoméstico, né? Mas aqui também nessa região, em Petrolina, em Juazeiro, não tem muito esse serviço, né? As lojas daqui não contratam mais, então estou em dificuldade de ganhar o meu dinheiro do pão, né? E graças a Deus o Senhor tem nos dado força e graça, né? Então, meus amados, eu peço oração. Eu estava com a causa na justiça, né? A causa na justiça já vai... de 2021 até hoje, eu esperando o resultado, né?
Quem é que não quer um resultado de vitória, né? Então, meus amados irmãos, pastores aí da igreja, né? Assembleia de Deus, eu peço oração para que Deus venha nos conceder essa vitória, né? Essa causa na justiça foi renegada de novo. Eu peço a ajuda dos meus irmãos em oração ao Deus Todo-Poderoso para que Ele possa se nos conceder essa vitória. Amém? Amém. Ganhando a causa, com certeza, passarei uma oferta para a obra do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe ao nosso irmão Pedro Rios. Vamos falar com a nossa irmã Conceição, lá da Bomba do Emetério. Irmã Conceição, a paz do Senhor, muito bom tê-la conosco. Fique à vontade. Paz do Senhor, meu nome é Conceição, sou da Bomba do Emetério, área 21. Eu gostaria de uma palavra de Deus ao meu coração. Irmã Conceição, no livro do profeta Isaías, nós estamos sempre citando, o Senhor fala pela sua palavra e diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É uma pergunta, não é? Mas é uma afirmativa de que ninguém pode impedir o operar de Deus. É para tomar posse disso. Deus abençoe. Vamos falar também com a última do bloco, não é? Nossa irmã Sandra, lá do Ibura. Irmã Sandra, a paz do Senhor, muito bom tê-la conosco. Fique à vontade e pode se expressar, irmã Sandra. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Sandra e moro no Ibura. E peço ajuda e oração dos irmãos para que, por uma causa, na verdade, para que um juiz ele consiga cancelar um leilão de um imóvel. Por favor, é justo, é nobre, para que os valores sejam revistos, para que a minha amiga ela consiga pagar, para que ela não perca esse imóvel dela. Muito bem. Estaremos orando sim, irmã Sandra. Vamos fazer esta oração. Já estamos em instantes finais, não é, do programa? Vamos apresentar também os que se encontram enfermos, para que o Senhor, Ele conceda a bênção, a vitória, a cura. Amém? Vamos pedir ao Senhor, pedir para que Ele estenda a sua mão de poder. Ele está sempre surpreendendo, porque Deus ele é Deus de surpresas, não é? Ele chega quando menos uma pessoa espera, quando alguém diz assim, olha, não tem jeito, aí ele chega lá e opera. Aí alguns até chegam a dizer, olha, mas isso aqui foi uma coincidência. Como já foi dito, coincidência é um milagre que o autor não quis se identificar. E como tem acontecido nesses dias que estamos vivendo, verdadeiramente o Senhor tem feito coisas grandes. A gratidão, cada servo, cada serva, os louvores que foram entoados, Deus continue ajudando, abençoando, não é, os irmãos. E ore conosco. Vamos apresentar também, já neste final do trabalho, vamos apresentar todas essas vidas e o ministério da igreja, amém? Os que estão de perto, os que estão de longe, os missionários. Vamos apresentar em nome de Jesus. Eu te convido, ore comigo. Pai bendito, Deus de misericórdia, mais uma vez invocamos o teu nome. Nós somos gratos a ti, ó Eterno, por tudo quanto tens nos concedido, pelas curas, pelos milagres, pelas famílias que são restauradas, estas que neste momento estão precisando de uma providência, também aqueles que estão com causas, Senhor, na justiça, dê-lhes vitória dentro das causas que forem justas, como tua palavra
ela assim já está determinada quando diz assim, porque a boca do Senhor disse, porque foi proferido por ti, foi falado e tudo que falas acontece. Não tem impedimento para o que está determinado por ti. Te pedimos em nome de Jesus Cristo, supra as nossas necessidades. Dá-nos uma noite de paz, um sono reparador. Tira toda a inquietação. Tira, Senhor, toda a tristeza. Enxuga as lágrimas, ó Deus eterno. Sim, quando muitas vezes numa enfermidade, quando muitas vezes numa inquietação, como a noite ela fica tão escura e tão longa. Uma noite longa, a cama estreita, o lençol bem curtinho. Mas és tu, ó Celeste, és tu, ó Pai Celeste, que quando na tua palavra diz o choro pode durar uma noite, aí nós tomamos posse, porque a alegria vem pela manhã. E nós sabemos, porque cremos, confiamos e recebemos de ti. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós ficamos e somos fortalecidos, porque vem a alegria depois de tantos problemas, como a tua palavra, quando diz, a tribulação gera paciência. Nós nos inquietamos quando estamos num momento de tribulação, mas logo vem a paciência, porque a paciência ela vai já mostrando, gerando a experiência. E a experiência, por sua vez, é a esperança. E quando se tem esperança, logo chega a providência. E nós temos a esperança da tua presença na providência de tudo aquilo que nós nos inquietamos. Nós confiamos em ti, ó Eterno. Nós cremos em ti, ó Senhor da glória, mesmo na tribulação. Quando o teu servo, salmodiando, ele diz, esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Certo é que te inclinas quando uma pessoa com paciência, quando uma pessoa depois de muitas tribulações ainda permanece confiante. Como isso te agrada. E quando diz, agrada-te do Senhor, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Nós entendemos que o desejo de nossos corações chegam a ser concedidos mediante nós estarmos diante de Ti, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às pressões que nós sofremos. Nós Te louvamos, Senhor, porque na verdade tudo provém de Ti. Para nós suportarmos, só quando o Teu Espírito Santo vai consolando, ajudando, intercedendo com gemidos inexprimíveis, coisas que nós não podemos fazer, onde só Tu podes fazer. Assim nós Te agradecemos e Te louvamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora vamos de louvor, não é? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi.
tua bênção na mão.